Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, o nosso vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, né? Tem nada a ver com esses que já venho gravando, é um diferente, né? Bem, primeiro, né? Médicos com Covid estão indo para casa sem direitos. Denuncia sindicato, né? Aqui tem uma faixa, né, o médico estava fazendo um pedido de democracia, né, em defesa da saúde. Segundo uma médica, ela falou, as palavras do texto é uma médica dizendo: estou fazendo um pé de meia para quando ficar doente. A declaração é de uma médica que está na linha de frente do combate à Covid-19. Em uma unidade de saúde em São Paulo, mas não possui vínculo empregatício, né? Recebendo por plantão através de sua empresa individual. Sabe que quando adoecer, estará por conta própria. Outro médico que foi infectado pelo coronavírus, no hospital em que atendia regularmente, foi para casa sem suporte algum. Ninguém reclama por medo de não conseguir trabalhar depois, afirma. Não quero aplausos, nem homenagens por estar trabalhando contra a Covid. Gostaria de reconhecimentos e direitos, afirma uma terceira pessoa, que atua como socorrista e está nas mesmas condições. Muitos médicos que prestam serviços como pessoa jurídica estão jogados à própria sorte aos seres infectados pela Covid. Explica Victor Dourado, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, né? Parte dos profissionais que atuam nas unidades de saúde e não são seletistas, nem concursados, é contratada por intermédio de pessoas jurídicas, como empresas individuais. Isso não é necessariamente irregular. A questão é que há casos em que isso encobre uma relação de vínculo empregatício sobre a justificativa de que é uma prestação de serviço eventual e sem subordinação, quando não é. É o vínculo, garantia seguridade social, com remuneração em caso de afastamento por doença, que neste caso é acidente de trabalho, seja dos que contam com horário fixo, seja dos plantonistas frequentes. A alta taxa de contaminação de profissionais de saúde durante a pandemia é o consequente afastamento sem apoio financeiro ou médico daqueles que são PJ. Agravou essa situação. Como médicos, faz parte de uma categoria altamente especializada e não raro, elitizada. Isso não é discutido, mas nem todos estão em condições para bancar um longo afastamento por conta própria. É um problema que se arrasta há vários anos. A questão da forma de contratação no setor de saúde, como o não reconhecimento do vínculo empregatício, parece ter se tornado cultural. As fraudes nas instituições de saúde são bastante comuns. Explicou a coluna o procurador João Felipe Sabino, que atua na divisão de fraude da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. O empregado
acaba não tendo reconhecimento de todos os seus direitos e a qualquer momento pode perder sua vaga. É afastado por Covid e pode ter alguém que ocupe o seu plantão, afirma Sabino. Isso é reforçado pelo presidente do CIMESP. Nos hospitais de campanha, médicos são tirados da escala quando adoecem e depois não tem garantia de trabalho quando volta. Dispensa por reclamações de falta de máscara. Vou repetir. Dispensa por reclamações de falta de máscaras. De acordo com Vitor Dourado, como não há vínculos formais e os médicos são tratados como empresas, os profissionais que se indispõem com a chefia podem ser mandados mais facilmente embora. Por conta disso, o assédio moral, segundo ele, aumentou consideravelmente durante a pandemia. Há médicos que reclamam por falta de equipamentos e proteção individual, como máscaras, luvas, no plantão e foram convidados a nunca mais voltar. Outros pediram mais recursos humanos e materiais e pararam de ser chamados para prestar serviço, explica. Ele compara o processo de precarização à uberização, ressalvando a evidente diferença de remuneração e condição de trabalho entre médicos e entregadores e motoristas. O bloqueio do aplicativo tem a mesma lógica do bloqueio do plantão, diz. A precarização na relação trabalhista entre médicos e entidades privadas. Organizações sociais e órgãos públicos teria se intensificado após a reforma trabalhista do governo Michel Temer em 2017. O presidente do CIMESP afirma que, antes da pandemia, isso era sentido mais fortemente por médicas. Para além da disparidade salarial na medicina entre homens e mulheres, elas ainda sofrem com a licença maternidade, uma vez que não conta com nenhum tipo de proteção de vínculo empregatício que permite o afastamento remunerado, diz Dourado. A escolha de pessoas jurídicas na linha de frente do combate ao coronavírus, na sua avaliação, ajuda a proteger empresas médicas e governos, para que não precise arcar com os custos trabalhistas, dos afastamentos, enfim. Nos hospitais de campanha, médicos são tirados da escala quando adoecem e depois não têm a garantia de trabalho quando voltam, afirma. O procurador João Felipe Sabino destaca também que a administração de algumas unidades de saúde públicas foi terceirizada para organizações sociais que também não garantem direitos aos médicos, caso tenha que se afastar após contrair Covid. Ou seja, o poder público transfere a responsabilidade pela saúde dos médicos para as OSS, que a transfere para os próprios trabalhadores da saúde. Ele afirma que o Ministério Público do Trabalho recebe em seu site denúncias individuais ou coletivas para investigar fraude trabalhistas envolvendo profissionais de saúde e garante o sigilo aos envolvidos.
Bem, gostaria de ter palavra para explicar, né, para falar um pouco sobre esse texto, né, sobre essa notícia. Mas como sou apenas uma gotinha de água no meio do oceano, e eu vejo uma coisa, vários benefícios estão sendo criados, por que não criar um benefício para os médicos, para eles serem amparados também? Porque a sociedade está esquecendo dos médicos, governo, deputados. Lembre dos nossos médicos, nós precisamos deles. Eles estão na linha de frente, dando a sua vida pelas vidas. Eles são humanos como nós. Nós precisamos dos médicos. Precisamos dos médicos com saúde, né? E, bem, pessoal, essa notícia está no site uol.com.br. Ela foi publicada hoje, dia 23/7/2020. Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram ler a notícia completa. Está aqui o link para vocês entrar.